Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Olha só, vamos aqui analisar o Cicinho, o Edu Dracena, Renata Fã falando aí sobre o Flamengo e o Palmeiras, hein? Os dois estão empatados com a mesma pontuação no Campeonato Brasileiro. A preparação do Flamengo para a partida contra o Sport, julgamento do Bruno Henrique e a Leila, que tá dando chilique por causa do Bruno Henrique. Vamos analisar aqui as informações do Mengão. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E coloca nos comentários aí a sua opinião e coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal do Jogo Aberto, o link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. O Palmeiras terá pelo menos 9 desfalques para essa partida contra o Peixe neste fim de semana. Número alto principalmente por conta dos convocados. 7 jogadores do Verdão estarão com as suas seleções nesta data FIFA. Vitor Roque estará com a seleção brasileira. Flaco Lopes foi chamado pela Argentina. Sousa e Gustavo Gomes foram convocados pelo Paraguai. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres apareceram entre os convocados do Uruguai. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. Nós jogadores não decidimos isso, é nosso trabalho, nossa seleção, temos que representar a seleção também. Para fechar a lista de ausências, Andréas Pereira levou o terceiro amarelo e está suspenso. E Alan foi julgado ontem pelo STJD e a punição de 2 jogos referente à expulsão na partida contra o Fluminense no primeiro turno do Brasileirão foi confirmada. Ele fica fora por mais um jogo, já que o primeiro foi cumprido. A decisão do STJD de manter mais uma punição deixou a presidente do Palmeiras na bronca. Ainda mais depois de o Superior Tribunal de Justiça Desportiva adiar a sessão de julgamento de Bruno Henrique do Flamengo. Em nota, a mandatária disparou. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo. Polêmicas à parte, Alan é mais uma ausência confirmada contra o Santos. E se contarmos com os jogadores que já estão no departamento médico, as baixas chegam a 12 atletas. O Everton, Lucas Evangelista e Paulinho seguem com o trabalho de recuperação. Mais que um time inteiro de desfalques no Verdão. Eu, como treinador, não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores, portanto temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Aqui está a lista, só para a gente repassar rapidamente, fora desse jogo contra o Santos. Vitor Roque, Flaco Lopes, Sousa, Gustavo Gomes, Piquerez, Martínez, Facundo Torres, Andréas Pereira, suspenso, Alan, a mesma coisa. E aí os machucados que a gente já sabe, o Everton, o Lucas Evangelista e Paulinho. Aí tem o goleiro já. O Cicinho pediu o goleiro do Flamengo, aí já tem o goleiro. E aí não é qualquer goleiro, hein? E aí tem um contratado que se fosse o Corinthians se contratasse um jogador machucado... Ronaldo, ele fez o gol da classificação, já pagou ele já. Aí, o gol que ele fez contra o Botafogo no Mundial, já pagou ele. Aí, contrataram machucado. Meu pai do céu. O que eu acho que, na verdade, onde ele vai ter talvez problema é volante, porque ele vai usar o Fux junto com o Murilo, né? Pode ser jogar com a linha de 3, né? E aí, ou se não, tem o Aníbal, né, que tá também livre para jogar. O Aníbal cabeçada? Mas substituir o Flaco e o Vitor Roque. Não tem, né? Mas sabe um jogador que eu acho que é bem eficiente, não é nem da mesma qualidade, mas é eficiente, eu gosto muito, é o Bruno Rodrigues. Quando ele entra, quando ele é acionado pelo Abel, ele geralmente corresponde. Bem falado, Renato. E entrou muito bem contra o Juventude e fez gol. Isso. Bom, seguinte, aqui
A briga pelo título, claro, incluímos ainda o Cruzeiro, que está nessa disputa, um pouquinho mais afastado. Temos as chances matemáticas, não é? Temos aqui a sequência de jogos de cada um. O Palmeiras, então, vai ter esse clássico atrasado diante do Santos. Depois, é que teve uma inversão de tabela aí por causa do Galo na Sul-Americana. Então, o próximo adversário é o Vitória em casa, Fluminense em casa na sequência. Aí o Grêmio fora, esse tem que ganhar 3 pontos, hein, Abel Ferreira? Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Os 3 últimos fora, hein? Porque o Galo seria agora. Tirou, Só que agora também vai ter 2 em casa. Enfim. Aí o Flamengo joga fora com o Sport. Fluminense no Maracanã, o mandante é o Fluminense. Bragantino em casa, Galo em Minas, Ceará em casa e finaliza no Maião diante do Mirassol. Rapaz, será que o Mirassol vai fazer a trinca? Eu tenho uma pergunta agora, palpite, fala lá. Pra vocês, o Mirassol terminará invicto em casa este Campeonato Brasileiro, sim ou não? Sim! Sim. Não. É mesmo? Não. Agora você vai mudar agora. Mudei, não. Bom, continuando, o Cruzeiro ainda enfrenta o Juventude fora de casa, lá em Caxias. O Corinthians em casa, em Minas, Ceará fora, Botafogo em casa e finaliza diante do Santos fora de casa. Tem que ganhar, Leonardo Jardim. Já pensando na Copa do Brasil, já que vai ganhar tranquilo do Santos Corinthians. já rebaixado. Agora o Ceará. O Santos rebaixado. O Ceará vai jogar contra os 3, hein? Contra os 4, se contar o Mirassol também, que é quarto colocado na tabela. Palmeiras, Pelo andar Flamengo, da carruagem ali. Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro Palmeiras. campeão brasileiro. Uia. Pelo andar da carruagem ali, Cruzeiro campeão brasileiro. Cicinho. Que isso? Ai, Cicinho. Ei, Cicinho. Cicinho tá muito... Eu tenho um recadinho agora. Você tá bem de palpite assim. Olha lá, a dica. Cicinho, eu tenho um recadinho que você... Seguinte, falando em STJD, o assunto bem propício para conversarmos lá no Rio de Janeiro com o Igor Dorileu. Na primeira entrada dele aqui no programa, ele já trouxe informações sobre o julgamento do Bruno Henrique, o pedido de vistas do processo, remarcação do julgamento. E agora, Igor, dá uma atualizada pra gente aí nessa situação geral, faz aquele resumão providencial. Boa tarde para você. Oi, Renata, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Estava ouvindo vocês falando aí sobre a Copa da Imprensa. Estava lembrando aqui da Band, nas últimas temporadas a gente foi tão bem, mas tão bem, que esse ano a gente decidiu nem jogar. Depois de ótimas campanhas a gente ficou de fora. Esse ano a gente retirou o time de campo. Espero que o pessoal aí em São Paulo tenha uma sorte e um desempenho muito melhor que o nosso. Mas vamos falar sobre o que importa mesmo, sobre o julgamento do Bruno Henrique. Ontem era para ter terminado, era para ter uma definição, não teve, diferente da última vez em setembro. Dessa vez ele esteve presente no pleno do STJD, inclusive essa foi uma atitude elogiada pelos auditores, uma atitude que conta a favor do Bruno Henrique. Ele chegou por volta das 10 horas da manhã, a pauta do Bruno Henrique foi a terceira do dia, então por volta das 11h20 os advogados começaram a apresentar a contestação, a Procuradoria também falou, e aí por volta das 3h30 da tarde, 3 e pouca, o segundo auditor, na hora de dar o seu voto, dar a sua opinião, pediu vista do processo. Que é isso? Ele pediu para avaliar mais o processo, ler mais o caso do Bruno Henrique, que a gente lembra aqui está sendo acusado de forçar um cartão amarelo em uma partida contra o Santos lá em 2023. Esse julgamento está rolando até hoje. E dessa forma, o julgamento acabou sendo adiado para quinta-feira, mas o staff do Bruno Henrique, os advogados de defesa, tanto do Flamengo como também do jogador, estão otimistas, já que o primeiro voto do primeiro auditor e também do relator do processo foi pela absolvição da pena de 12 jogos de suspensão, uma punição que ele havia levado em setembro. Esse primeiro auditor votou apenas pela aplicação de uma multa de R$100 mil. Esse, no entendimento da defesa do jogador, é um indício, pelo menos o Bruno Henrique está aí com 1-0 no placar, nesse sentido de não desfalcar o Flamengo nessa reta final de temporada. E aí veio então o segundo auditor, que acabou pedindo vista do processo, e aí, para surpresa de todo mundo que estava lá presente já há mais de 3 horas, o julgamento, a sessão foi interrompida. Vamos ouvir então o fim dessa sessão no STJD. Só para a questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista dos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão.
Bom, até em prestígio e considerando os apelos de celeridade das defesas, como estamos na segunda-feira, acho que conseguimos ainda nessa semana cumprir, se Vossa Excelência teve o compromisso de fazê-lo na próxima sessão marcado por Vossa Excelência, presidente. Então, vamos ajustar em relação à disponibilidade da agenda de todos para garantir o quórum pleno. Gente, realmente muito estranha, né, essa postura. O primeiro auditor, ele absolveu, ou seja, o Bruno Henrique não teria que pagar nenhum dos 12 jogos, apenas uma multa. E o segundo pediu vistas do processo, mais tempo para poder analisar o conteúdo do que já foi decidido. Chico Garcia, esse é o problema. Ninguém sabe os nomes dos auditores, ninguém acompanha o tribunal, muitas vezes isso passa bem despercebido, fica escondido, o tal do efeito suspensivo para lá e para cá, a todo momento. É muito confuso e muito ruim que seja assim, porque o processo não é transparente. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas não é de hoje que o STJD, ele deixou de ser técnico para muitas vezes ser político. E julgamentos, eles precisam ser técnicos. Você precisa ter embasamento com a lei ali, aplicar o que precisa ser aplicado, independentemente do time envolvido, independentemente do jogador em questão, tem que se cumprir a lei. E, infelizmente, o direito, ele permite muitas manobras jurídicas, muitas brechas na lei, para que você consiga, a ponto de um juiz auditor que falou das vistas de processo, foi um juiz auditor, sim, a ponto dele chegar para poder ali proferir a sua decisão e dizer que quer ainda analisar o caso. Quando a gente sabe que, na verdade, ele já leu, já releu, já sabe tudo, mas precisa ganhar tempo. Então, eu lamento porque a gente está diante de um caso, independentemente de ser o Bruno Henrique ou de ser o Flamengo. A gente está diante de um caso que precisa de punição, ele já foi condenado, inclusive, mas que precisa ter o rigor da lei para que a gente sirva como exemplo aqui no nosso país. Mas depender de um tribunal que muitas vezes é político e não técnico, fica difícil. Ô Renato, a acusação é o seguinte, uma brecha que foi dada ao Chico nesse processo é o seguinte, de que o Bruno Henrique, ao tomar o cartão amarelo, forçar o cartão amarelo, ele prejudicou o clube dele, ok? Mas não era o último jogo do campeonato? Então, ok, aí, não, acho que tinha outro jogo, né? Acho que era o último. Tinha mais alguma coisa, não tinha? Não era o último? Não, acho que não era o último. Não, só se ele deixa o time na mão ali. Eu acho que o Flamengo pegaria o amarelo, não era o vermelho. Fortaleza. O Fortaleza depois, o Flamengo pegaria. Então, o que foi? Aí, então, consta num dos artigos do processo, né, de que, por isso que se pede vistas, né, para analisar de novo essa questão, de que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e prejudicou o clube dele. Só que o clube dele vem no processo e fala, nós que pedimos para ele tomar para não jogar o próximo jogo, que era fraco, para a gente ter ele na sequência. Ué, isso aí pode? Também eu acho que não pode. Isso não é ilegal? Não é isso ilegal? É ilegal. Você forçar o cartão é ilegal, só que todo mundo faz isso no futebol brasileiro. Agora, precisa ver onde é que vai pegar a sequência. Não, todo mundo faz, mas não todo mundo admite. Não admite, só que não foi só forçar o cartão, né? Tem provas, mensagens dele falando com familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. O ponto pra mim é assim, e não é... Eu vejo muita gente agora, a gente tá num momento conturbado, né? De que, o Palmeiras é beneficiado, mas o Flamengo tá... Vira essa bomba. E na minha opinião, esse é um caso pra refletir, porque muitas vezes o STJD, ele é totalmente confuso. Totalmente confuso. Tem um caso que aconteceu em julho, que vai ser julgado em novembro. Novembro podendo prejudicar um time em tal momento. Tem um caso que aconteceu tal, então fica muito confuso para todo mundo. Eu, particularmente, aqui, nós trabalhamos com isso, temos que se aprofundar um pouco mais na questão, tudo. Mesmo assim, eu fico confuso sobre como funciona o processo, como vai fazer, como que não vai fazer. Então, é um momento que agora está em alta, tem que pedir transparência para os caras. Porque não dá. Tem jogador que tem lance acontecendo em julho que vai ser julgado em dezembro. Que isso, cara? Tá tudo errado. Então tinha que ser muito mais claro para todo mundo. Olha, e a produção muito rapidamente já foi atrás. Realmente foi lá na rodada 31, não era nem na última, nem na penúltima. Foi na rodada de número 31 do campeonato de 2023. E a sequência era o Fortaleza, o próximo jogo, e o Flamengo pediu. Então, na verdade, realmente não era a última rodada. O clube, Renato, ele pode... Isso não é irregular, não. O cara forçar o cartão. Isso não tá na regra, não fala que é irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Tanto é que faz parte da regra do jogo. O problema dessa história toda é que há uma investigação paralela na Justiça Comum. Ele pode ser julgado ainda na Justiça Comum por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo pediu efeito suspensivo e agora
eles estão reavaliando a questão. Everton Guimarães, realmente, acho que tem que esquecer Flamengo, Palmeiras. O problema é que você vê tantos casos sendo julgados, atletas punidos, cumprindo a punição, e outros não, outros passam batido, muita coisa vira multa, e assim vai. E lá ninguém fica preocupado com o que acontece no STJD, ninguém observa nada, é tudo muito escondido, na minha opinião. Então, Renata, nesse caso aí fica muito claro que, sendo o Bruno Henrique pertencendo a uma instituição que tem um prestígio muito grande dentro e fora de campo, isso me parece ter apontado para favorecer, sabe? Porque outros jogadores foram punidos, outros jogadores foram afastados. O STJD, por exemplo, tem algumas solicitações, alguns pedidos para avaliação de efeito suspensivo que eles nem notam que chegam lá, eles nem observam. E o do Bruno Henrique, ele está jogando sob efeito suspensivo já há muito tempo. Poderia ter tomado uma multa e 12 jogos de suspensão, não tomou, não acredito que vá tomar. Esse pedido de vista aí, automaticamente ganha-se tempo para que ele não pague qualquer pena que porventura aconteça na final da Libertadores. Então, assim, acho que está muito claro que quando o assunto é Flamengo, há uma benevolência no STJD e também na Justiça Comum. No STJD a gente já observa essa dificuldade para punir o atleta, e outros foram punidos e outros foram para fora do país, outros estão pagando, outros pagaram e já voltaram, mas com ele não. Tem prova contra ele, né? E não, fazem vista grossa. E na Justiça Comum, nenhum culpado das mortes dos meninos do Ninho do Urubu. Então, parece que há um certo... parece que condescendem, né, com essa insegurança jurídica da Justiça Comum, da Justiça Desportiva. O Flamengo, nesse caso, é beneficiado sim, sabe? Há uma cautela muito grande dos auditores, dos juízes, para julgar quando o assunto é Flamengo. Obviamente, porque a pressão externa seria muito grande se os posicionamentos fossem outros, né? Lamentável. É isso, Renata. E eu vou falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero, é bem difícil tratar um assunto aqui com um comentário de 1 minuto. Até porque eu tenho uma opinião um pouco impopular. Eu acho que o clubismo, muitas vezes, cega muita gente. Inclusive alguns jornalistas, que acho que deveriam se informar um pouco mais. Porque o negócio é o seguinte. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui. Eu não vou passar pano pro cara que é vagabundo, que é safado, que comete fraude. É o caso do Bruno Henrique? Não sei. Não sei. Não consigo afirmar. Não tenho poder de polícia. Mas eu acho que a gente tem que aqui cobrar, sabe quem? O STJD. Se tem alguém passando vergonha aqui, é essa entidade. STJD. Gente, vem cá. O negócio foi em 2023. Olha tanto tempo para os caras sentarem, entenderem, buscarem, trazerem a informação. Aí fica esse lenga-lenga, chove não molha. O STJD tinha que ser em Brasília para começar também. E outra coisa, os auditores do STJD, muitas vezes, eles julgam conforme o time que eles torcem com a camisa debaixo do terno, debaixo do paletó. Então não dá pra levar a sério esse pessoal aí. Outra coisa que eu quero falar, o Alan, que vai desfalcar o Palmeiras também, eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para poder deixar bem claro também. Pô, o cara foi expulso em junho, vão julgar agora. Pro cara agora ficar fora do jogo, numa reta final importante da temporada. Então, com todo o respeito, Renato, o negócio até é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter calma. Eu já cansei de ver N situações de jogadores que foram acusados de crimes ainda mais complicados e lá na frente provaram inocência. Vou dar um exemplo aqui, o mais recente, Seleção Brasileira, Paquetá. Olha lá, safado, olha lá, mau caráter. E aí? E agora? Fica elas por elas? Então, meu ponto é o seguinte, a culpa de todo esse circo aí, STJD. Se eles tivessem um pingo de vergonha na cara e conseguissem ter respeito pelo torcedor e pelo atleta de futebol, eles conseguiriam certamente colher os dados que eles já têm há anos e eles poderiam fazer algo de bom para o futebol brasileiro e que não demorasse tanto assim esses julgamentos, que o torcedor fica aqui, ó, chupando o dedo e a gente debatendo e o cara sofrendo, se ele é ou não é culpado. Muita gente já o condena sem ter as provas 100%. Eu não gosto disso não, viu, Rê?
É bem complicado, realmente é complicado. E não é só o caso do Bruno Henrique, o STJD, ele monta uma agenda, não dá espaço, ele joga para a próxima, depois não deu para outra. Então, essa lentidão, doutor, é horrível. É isso que não dá para aceitar. Tem que julgar o mais rápido possível, tem que criar um sistema para que isso não se acumule e não venha aparecer no momento decisivo do campeonato, que aí todo mundo fica louco querendo cuidar do seu lado e do seu interesse. Renata, o maior problema que nós temos é a morosidade da justiça, seja ela desportiva, seja ela criminal. Nós temos percebido que as coisas são adiadas, as tramas que são legais dentro da parte advocatícia faz com que se enrole um processo, que se arrume pequenos escapes para você prorrogar uma decisão. Eu acho que a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais atuante, tem que ser mais assertiva e decidir dentro das regras do jogo, com as provas analisadas, mas decidir mais rápido. Esses adiamentos só fazem a gente desacreditar da justiça. É porque aí os clubes pedem toda hora o efeito suspensivo. Todo mundo tenta, de qualquer jeito, achando que vai ganhar, que vai levar, e sabem que um dia isso vai ser julgado, isso vai ser determinado. E aí, na hora que acontece, fica todo mundo louco. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. O Flamengo, então, se preparando para a partida contra o Sport. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer no julgamento do Bruno Henrique, mas tem muito palmeirense dando chilique por causa disso, né? Mas o Mengão tá colado com o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada. O Flamengo pega o Sport e o Palmeiras pega o Santos. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.